tens uma dor que aparece de manhã, logo quando apoias o pé no chão, e é uma dor em aguda e bastante impeditiva, há uma grande chance de ser uma fascite plantar. Principalmente se for nesta região, ou seja, numa região muito próxima do calcanhar. A fascite plantar é uma condição que se caracteriza por uma inflamação, neste caso num processo inicial, e a médio e a longo prazo esta inflamação constante leva a um processo de degeneração da faixa plantar, que é este tecido que vemos na base do pé. A faixa plantar é um tecido que vai desde a base do calcanhar e percorre todo o pé. Isto aparentemente e numa visão inicial. Porém, a faixa, que é todo este tecido conjuntivo, é um tecido que sim vem do calcanhar, porém, se repararmos, este tecido une-se também ao que é o tendão de Aquiles. E se tirarmos aqui este pedaço de faixa, vemos que há uma continuidade, e isto onde estava a faixa, até, há uma continuidade em que a faixa plantar vem sim para o calcâneo, mas é unido, e aqui vemos esta conexão, com o tendão de Aquiles e, por sua vez, com o gêmeo, com as duas cabeças do gêmeo, e o gêmeo passa a ter também uma conexão direta com os isquiotibiais. O que é que isto quer dizer? Isto diz-nos que toda a cadeia posterior muscular, a nível de isquiotibiais e gêmeos, unem-se formando o que é a faixa plantar. A faixa plantar é uma estrutura que vai ser subcarregada maioritariamente por duas vias. Ou por um excesso de alongamento, ou por um excesso de encurtamento, ou seja, demasiada tensão associada a esta estrutura. Quando vem por esta segunda razão, muitas vezes o que vemos é um encurtamento muscular não só dos gêmeos, mas também dos isquiotibiais. Toda a cadeia posterior fica afetada. E o que faz este encurtamento muscular na faixa plantar é promover um excesso de tensão muscular. Temos que pensar que, neste caso, não tensão muscular, mas sim um excesso de tensão na faixa plantar. Isto porquê? Porque, havendo este excesso de tensão muscular e não havendo uma boa mobilidade das estruturas da cadeia posterior, vai exercer quase como se fosse um efeito corda na faixa plantar. Nós vamos ter aqui estruturas, neste caso toda a cadeia muscular, que vai estar constantemente a puxar na faixa plantar. Temos que pensar que isto será toda uma corda, que vem desde a base do pé até cá em cima, e vamos ter toda esta força a ser exercida pela cadeia muscular posterior constantemente sobre a faixa plantar. E nesta situação, isto torna-se um dos motivos para a fascite plantar. E por isso é que é muito importante trabalhar o alongamento e a mobilidade dos gêmeos e dos isquiotibiais. E aqui temos de ter um ponto em atenção. É importante trabalhar o alongamento e a mobilidade dos gêmeos para trabalhar toda a saúde muscular desta região e permitir que se solte este encurtamento e a faixa plantar possa ser melhor nutrida. Porém, temos de ter atenção em não promover um alongamento da faixa plantar quando fazemos este trabalho. Isto porque a faixa plantar vai funcionar como um tendão. E os tendões, principalmente numa fase aguda, não gostam de ser alongados. Isto porque o tendão, sendo uma estrutura rígida e feita maioritariamente para produzir força e resistir à força, se adicionamos alongamento nesta estrutura, vamos adicionar um tipo de força que não é favorável para a biologia e a fisiologia deste tipo de tecidos. E por isso é importante sim alongar e trabalhar toda a mobilidade da cadeia posterior, porém terem atenção que não devemos promover um alongamento da faixa plantar. A fascite muitas vezes começa assim com uma inflamação local na inserção da faixa plantar no calcanhar, neste caso no calcâneo,
Porém, a fascite mantendo-se a um longo prazo passa para um processo de degeneração. Isto porque as células que promovem esta inflamação começam a ser modificadas pelo ambiente em que estão inseridas, que é um ambiente ácido, um ambiente inflamatório, e o seu gene começa a passar do que é produzir uma inflamação para produzir uma degeneração. Então o que vemos na fascite plantar a longo prazo não é uma inflamação, mas sim uma degeneração do tecido. O tecido perdeu a capacidade de regenerar. E aqui é que entra a importância de trabalhar os gêmeos e os isquiotibiais. Porquê? Os gêmeos, visto que são um dos músculos principais a nível da vascularização no membro inferior, tornam-se muito importantes. Os gêmeos são considerados quase como um segundo coração, porque promovem o retorno venoso, ou seja, o sangue chega ao membro inferior e um dos fatores que faz o sangue retroceder é a contração dos gêmeos. E por isso é que é importante a mobilidade deste tecido estar ok, que é para facilitarmos este trabalho. Os isquiotibiais também se tornam importantes devido à passagem do nervo ciático. Claro que o nervo ciático depois tem ramificações até ao pé, a nível do nervo tibial, do nervo peroneal, as duas ramificações. Porém, falando aqui mais a nível proximal, se há uma restrição da mobilidade dos isquiotibiais, ou até pontos de extensão, pode-se gerar quase como se fosse uma compressão mecânica que vai restringir toda a informação neural que é enviada e, por consequência, também restringir o aporte vascular. E por isso é que é muito importante trabalhar também os isquiotibiais, trabalhar toda a tensão associada a esta região e pontos de contração muscular para promover esta indicação ao corpo de mobilidade neural, mobilidade vascular e, por consequência, vamos conseguir otimizar a informação que chega também ao nível do pé. Por isso, a faixa plantar é uma estrutura que se localiza no pé, a fascite é uma alteração que se dá no pé, porém é importante ter em consideração que muitas vezes não vamos ter só uma alteração no pé. Esta alteração provém de uma consequência, se estivermos a falar de um caso em que a fascite vem por excesso de tensão na base do pé e por encurtamento da faixa, não propriamente de um alongamento. E neste tipo de casos, temos de ter em consideração a mobilidade e todo o bom funcionamento da cadeia posterior. Os gêmeos têm que estar com uma boa saúde muscular, tal como os isquiotibiais. Conseguindo este equilíbrio, torna-se muito mais fácil conseguir evoluir um caso de fascite plantar. E aqui eu vou dar uma experiência pessoal. Eu mesmo já tive uma dor na base do pé muito impeditiva. Eu não conseguia estar de pé mais de 2 minutos sem sentir uma dor bastante acentuada no pé. E aí de referir que esta dor não me aparecia de manhã, por isso não era uma fascite plantar. E posso dizer que esta dor se resolveu através de um trabalho unicamente nos isquiotibiais e no nervo ciático. Por isso, muito importante estes pontos da saúde muscular dos isquiotibiais e dos gêmeos para conseguirmos resultados efetivos na faixa plantar.